Uma alegria rever a cada um de vocês. Ok. É, Bom, o nosso objetivo, como a gente faz anualmente, é apresentar para vocês o Plano Safra, os principais pontos, né, do Plano Safra aí, juntamente com a equipe técnica da CONTAG, e o Márcio também, o novo secretário de Política Agrícola, né? Vocês terão a oportunidade de conhecer ele daqui a pouco. Ele estaria participando conosco, porém, em virtude de um evento que surgiu aí, ele está representando lá a CONTAG e a FETAG no evento, mas ele me prometeu ontem à tarde que ele estaria ainda chegando a tempo de conversar conosco aí. O Márcio é do Rio Grande do Sul, companheiro nosso conhecido aí, e que agora está nessa peleia, né, de representar, de nos representar na Secretaria de Política Agrícola. E temos aqui o Décio, né? O Décio, que é uma figura já conhecida e que há bastante tempo está envolvida nessa questão, é um profundo conhecedor, né, do Plano Safra. Então, gente, nós vamos iniciar o nosso trabalho. O Alexandre está aqui, né, depois ele cumprimenta vocês. Nós vamos fazer em duas etapas. Uma vai ser apresentado os pontos principais do Plano Safra, né, pelo Alexandre e pelo Décio, e depois o Décio vai se ater bastante na questão do Proagro, que tem algumas alterações, né, que é preciso deixar claro para que vocês também possam estar explicando, né, para os nossos agricultores. Quero já justificar que eu vou sair aí pelas 10h30, por aí eu estarei saindo, porque nós temos hoje a audiência pública lá na Içara, da Alesc, sobre o PL, aquele 010 da compra do tabaco na propriedade. Então, tem já teve em Canoinhas esses dias atrás, e hoje tem lá na Içara, e a gente foi convidado para estar lá representando, né, os produtores de tabaco. Então, eu terei que estar lá às 2 horas. Como a BR ela está sempre em constante trabalho aí pelas equipes, às vezes atrasa, então eu vou sair um pouquinho antes para estar lá nesse horário. E é claro, a gente vai estar levando o posicionamento é, de aprovação, né, desse projeto o mais rápido possível para que a gente possa estar, assim como está o Rio Grande do Sul, classificando, né, o tabaco na propriedade. Então, eu não estarei aqui no encerramento do nosso evento, mas vocês estarão muito bem acompanhados aqui pelo Alexandre e pelo Décio. Bom, sendo assim, então, eu vou passar inicialmente para o Décio para dar um bom dia para o pessoal, né? Não sei se tem mais alguém da Contag que desce com você, mas está contigo, a palavra está contigo. Tá, obrigado, Luiz Sartor. Bom dia a todos e a todas. Bom Então, dia. como o Luiz falou, o Márcio, ele era para estar presente desde o início, mas ele foi representar a CONTAG numa reunião com o senador Alcolumbre, que estão discutindo a renegociação de dívidas agora de manhã. Então, ele está reunido lá com o pessoal para fazer essa discussão, que já faz tempo que vocês sabem que está se arrastando essa questão Márcio foi representar CONTAG, não tá? da, da renegociação da dívida, que muitos agricultores familiares não entraram naquela negociação do Mas desenrola rural, só na que cozinha. estão fora do desenrola e estão endividados ou estão com a capacidade de endividamento já no limite, não conseguem mais pregar Pronaf, então precisa fazer uma prorrogação. Aí você fala em securitização, prorrogação, né? Mais provável uma prorrogação do que a securitização. Por isso que o Márcio não está presente, mas ele, assim que terminar a reunião lá, ele vai vir e vai participar do nosso evento aqui para discutir o Plano Safra e o Proagro, né? Então é isso, Luiz. Aí não sei. Aí, depois, o Alexandre que começa, né, sobre a apresentação, né? Depois a gente contribui e fala também mais do Proagro, né? Beleza, Décio, obrigado. Bom, gente, você sabe que o Plano Safra é um momento importante para nós, né? Dos sindicatos, porque a gente construiu essa pauta ao longo do tempo, né? E também se baseou na proposta, né, na pauta do ano passado, para a gente saber o que que o governo atendeu, o que que não atendeu, o que que a gente teria que mudar, porque tem algumas propostas que às vezes não dá para esse prosseguimento, né? Então a gente tem que aumentar. E isso a gente construiu ao longo do tempo, a gente entregou e o governo lançou aí um plano safra que, na avaliação das lideranças que a gente teve já com o pessoal da CONTAG e das outras federações aqui na Regional Sul,
dentro da realidade do país para esse momento, ele foi satisfatório, né? Porém, depois o Décio e o Márcio, né, vão aprofundar um pouco os detalhes do processo de negociação, como é que foi e das dificuldades que tem, né, para a gente chegar no entendimento com o governo. Mas assim sendo, nós vamos fazer o seguinte: eu vou passar para o Alexandre, que vai fazer a apresentação da primeira parte, né, do Plano Safra, que são as propostas propriamente dito, que foram aceitas e foram o resultado que foi apresentado pelo governo. E aí depois, então, a gente abre, né? Eu não sei, no final, Alexandre. A gente vê. A Se gente precisar de explicação, não tem problema é, fazer na hora. então vocês podem também levantar aí a mão ou interromper para já ir discutindo ponto a ponto. Tá bem, gente? Então eu passo para o Alexandre, né? E que tenhamos aí um bom trabalho nessa manhã. Bom dia a todas e a todos, né? Vocês já devem ter recebido uma apresentação, tá? E uma tabela, vamos dizer assim, com as principais mudanças nas linhas de crédito, né? Então você já tem mais ou menos uma ideia. O que que a gente vai fazer agora é pegar essa apresentação aqui com. Vamos dividir uma parte dela para fazer umas explicações para vocês dessas mudanças. E nós vamos nos ater mais ao Proagro, tá? Que eu acho que é muito importante as mudanças que já vem do ano passado, né? Mas as taxas, essas coisas todas, né? Para vocês ficarem mais atentos a isso, porque é um ponto importante que tem, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok? Então, essa daqui é a apresentação. O Décio, só para vocês terem uma ideia, né? A distribuição do crédito rural no Brasil. Então, vamos nos situar aqui, ó, de todo o crédito rural dos 60 bilhões, né? Do ano passado, né? Do ano passado, 24, Até 26. maio. É isso daqui. Até maio, 31 bilhões aqui a gente tem quase, pelo menos 50% é na região sul. Para vocês terem uma ideia de como que é a distribuição do crédito no Brasil, né? 413 mil contratos na região sul, também é um volume expressivo, né? Mas se vocês forem ver, a maioria dos contratos estão na região nordeste, né? Mas lá são contratos de menores valores, tá? É mais do que o dobro nosso, né, Alexandre? É. Porém, o valor é bem menor. Então, aqui também, para vocês terem uma ideia das atividades, né? O que que é em cada estado, vamos dizer assim, as principais atividades. No nosso aqui, se eu não me engano, pela cor parece ser a cebola aqui, tá? Cebola É cebola, e tomate. tá? É a predominante em termos de recursos, tá? Ó, volume de recursos, tá? Que é colocado dentro do Pronaf. Custeio também, tá? Então vamos dar nome aos bois direitinho. Então é volume de recursos e custeio, tá? Agrícola no Pronaf. Aqui a questão do plano safra, né? Esse ano aqui, vamos tratar desse ano aqui, ó, 78 bilhões, né? Tem compras públicas aqui 3,7, 5,8 para Proagro, 1,5 para garantir a safra, isso daqui é Nordeste. A assistência técnica 240, né? Milhões, né? Que aí Tudo aqui milhões. Ecoforte nós não temos nada. PGP 1042, um total de 49, né? Então, em termos de crédito, eu vou destacar aqui o crédito um pouco de aumento, né? A questão das compras públicas também. O Proagro praticamente igual, tá? Uma redução significativa aqui em assistência técnica, tá? Produção de alimentos para nasce e custeio, as taxas de juros para a produção de alimentos na cesta básica 3, né? Na produção da sócio-biodiversidade 2%, né? Isso daqui está lá naquela tabela
né? Lá embaixo no final da tabela tem essas faixas que eles tratam de faixas no custeio, né? Então isso daqui fica melhor visível para vocês, né? Mas o importante é que essas taxas estão mantidas ali, né? Um indicador é a questão que atividades de produção de alimentos da cesta básica, né, e produtos da sociobiodiversidade, eles têm taxas menores, tá? Aqui a questão de financiamento de máquinas de pequeno porte, tá? Então a gente tem um limite agora de 100 mil para elas, tá? Uma faixa de renda, quer dizer, agricultores que tenham uma faixa de renda até 150 mil anuais, taxas de juros de 2,5%. Isso aqui é bem significativo, tá? Para aquisição de máquinas de pequeno porte. Ressalto que com as taxas de juros atuais, né? A gente deveria dar uma atenção para esse público aqui, tá? Que tem essas faixas de renda aqui. Porque está num bom momento para fazer esse tipo de aquisição aqui. Tá? Comparado às outras taxas de juros ali de financiamento de investimento. Tá? Aqui o Pronaf de investimento, taxas de juros de 3% também, né? Mas linhas de crédito especiais, tá? São investimentos aqui floresta, jovem, agroecologia. Aqui investimentos incentivados, tá? Questão para nós é o leite. Pessoal da aquicultura aqui também tem melhoramento genético. Eu acho que isso é importante para nós, né? Cultivo protegido também, né? Aqui, o pessoal Esse daqui também. Então são investimentos aqui que a gente tem que olhar com essa taxa. A gente deve olhar mais para esses investimentos aqui por conta da taxa, né? Buscar esse pessoal, orientar para eles, para que a gente tente buscar essas taxas menores esse ano aqui, tá? Devido aos custos aí que estão o restante, né? Aqui novidade é a avicultura de postura, né? Também, pessoal que trabalha com postura, ovinocultura, tá? Conectividade aqui, equipamentos para acessibilidade. Então, se atentem a essas taxas de juros mais baixas aqui, para a gente estar trabalhando com elas, né? A questão da irrigação sustentável também, né? Que são diversas condições, né? Taxas de juros 2,5, Pronaf mais alimentos, tá? Vou passar mais por isso daqui. Na realidade, é trabalhar a questão da irrigação eficiente, tá? Então, dependendo da situação, nosso mais é mais alimentos aqui, tá? Até 100 mil, taxas de juros 2,5, tá? Ô, Décio, você pode ir me complementando se eu deixar de falar, tá? Alguma coisa. Tranquilo. Aqui o Pronaf Cooperativismo na Reforma Agrária, bom, o que fizeram, né? Então, cooperativas agora da reforma agrária, quer dizer, que tenham, né, mais agricultores do grupo A e a C, tá? Elas vão ter uma linha de financiamento específica ali. Tem investimento e capital de giro, tá? Então, são para cooperativas que têm esse público. Então, não são todas as regiões que vão ser atendidas no nosso estado. Também não significa que essas cooperativas que estejam nessas regiões ou tenham esses públicos da reforma agrária vão ser atendidas, porque eles devem estar na CAF deles, que eles são do grupo A e a C, né? E nós temos uma característica que muitos dos nossos agricultores em áreas de reforma agrária, né, já saíram desses grupos aqui, né? Já estão em outros grupos, tá? Aqui a questão da conectividade, que a gente falou ali, né? Então, quer dizer, tem investimento para conectividade, limites de 100 mil famílias de baixa renda, né?
250 e as taxas de juros aqui que a gente comentou lá atrás já, que são taxas de juros menores, né? Mas então aproveitem para essa questão aqui também, se alguém, inclusive aí os nossos correspondentes bancários que agora também trabalham com consórcio, né? Tudo isso daqui está previsto lá também em consórcio, né? De repente tem um consórcio, faz alguma, dá para fazer alguns ajustes ali também, né? Na hora de aquisição. Pronaf regularização fundiária. Tá? Isso daqui é importante, então o limite agora é de R$ 30.000 para fazer a regularização, uma taxa de 8% ao ano. Tá? Aqui a gente destaca o fato de o agricultor estar pegando um financiamento que não é para produção, né? Mas é um fator importante, porque ele, muitas vezes, regularizando a propriedade, ele vai acessar créditos. É que só aqui, ó. Por favor, pode desligar o som aí, quem tiver, que eu não estou conseguindo ver. Obrigado. Tá? Então aqui a gente tem que fazer uma continha, né? Entre regularizar e acessar um novo crédito para produção, tá? Inclusive por conta dessa taxa aqui que é 8%. Mas é um fator importante que nós temos muitas propriedades no estado que necessitam de regularização fundiária, tá? Nós temos aí dois programas, né, que rodam aí, acho que como que é o nome do estado, Luiz? O programa do estado que faz aí, que precisa fazer o GEL, eu esqueci o nome. Ah, tem o O lar Lar legal Legal. O e Lar Legal, isso. O Lar isso, e Legal, o ele não tem o GEL. Como isso daqui permite o GEL, é um casamento bom, vamos dizer assim, tá? Então olhem também para essa parte aqui. Interessante. Aqui a regularização fundiária, né? Odécio, essa parte aqui os procedimentos, talvez você possa explicar melhor, que eu não mexo com essa parte da regularização fundiária. Bom, na verdade, eu também não mexo nessa área, que é a pessoal da agrária que mexe, né? Que a Ah, gente tá. apresentou de forma geral, mas aqui saiu esse processo da regularização dessas terras da União, né? Esse decreto 10.592, que é o decreto, mas saiu a resolução, né? As resoluções 19 e 20, dando destinação para essas terras públicas, né? Tá. Para o INCRA promover a regularização. Então, tem 12 mil, mais quase 13 mil hectares destinados para a criação de projetos de assentamento e regularização fundiária, né? De ocupações consolidadas, e tem a outra área da Resolução 20, que é de 2,3 milhões de hectares, sendo 2,2 milhões para regularização, né? De 141 glebas públicas, né? Então, esse decreto já tinha em 2020, saiu essas resoluções para implementar, né? Inclusive 20 mil hectares para estudos técnicos, né? Então, umas resoluções que saiu agora para implementar esse processo de regularização dessas áreas, né? E isso tem alguma região que está mais beneficiada? Você sabe dizer as regiões? Eu não sei te dizer exatamente, mas acredito que seja centro-oeste e norte, né? Ah, tá. Principalmente. Eu teria que ver com o pessoal da agrária, né? Que eu não. É porque A são grandes gente, áreas, né? São grandes é, áreas, então é lá que concentra essas grandes áreas, né? Mas isso uhum, também é uma demanda nossa, né? Do movimento sim. sindical, né? É importante que a gente tenha conhecimento disso, né? Que está beneficiando o movimento sindical como um todo, tá, gente? Aqui os créditos de instalação, que é para o pessoal do INCRA, né? Basicamente, apoio ao fomento, fomento mulher, jovem, né? Moradias. Aqui, Alexandre, também saiu essa instrução normativa 151, né? De junho, agora deste ano, trazendo algumas alterações, né? Que essas modalidades, né? São três subgrupos, né? Que é modalidades produtivas do crédito de instalação. O crédito de instalação vai de 8 mil a 16 mil reais o valor que o assentado pode pegar. No desenrola agora, inclusive, está a renegociação de dívidas. Quem não pagou pode pagar com até 96% de desconto, né? Então, aí tem essas três modalidades produtivas, essas linhas
apoio inicial, fomento mulher, fomento jovem e semiárido, as modalidades de crédito habitacional, reforma habitacional nos assentamentos, né? E as modalidades ambientais, que é o floresta, recuperação ambiental e cacau. Então, cada uma tem um valor de 8 a 16 mil, né? Então, essa iene que saiu agora trouxe algumas modificações nas ienes 138, 139, 141 de 2023. As principais alterações são o quê? Inclui comunidades quilombolas e povos tradicionais, né? No programa, ampliação da atuação das cooperativas e organizações da sociedade civil como operadores do crédito, aprimoramento da fiscalização e governança dos programas e padronização dos critérios. Aí depois, cada IN tem um detalhamento, né? Isso aí, o importante é que tá dentro do desenrola ali, né? Também eles podem renegociar, né? Isso para aqueles que estão inadimplentes, né? Inadimplentes. Agora, aqui para quem também quer acessar, né? Tem essas E mudanças, né? o fator principal aqui talvez seja a questão da inadimplência, né? Então, também. Produtivos aqui é a continuação, né, dos créditos de instalação, tá? Que a gente já cada instrução normativa ali. A outra demanda do movimento sindical era para que o Pronara, né, o que vamos dizer assim, é um programa nacional de redução de agrotóxicos, não é extinção, não é nada. Nós estamos trabalhando com o uso eficiente dos agrotóxicos, né? Isso daqui estava parado, né? Existia uma disputa ali interna dentro do governo e nesse ano foi lançado, tá? Pelo menos publicado, né? Dando visualização que ele existe, isso foi feito, né? Mas o intuito dele e o nosso é isso daqui: foco na promoção da redução gradual e contínua do uso de agrotóxicos. Também não significa que vai acabar de uma hora para outra, tá? E também a gente tem que ter em mente o uso de algumas moléculas também que muitas vezes não deveriam mais estar sendo utilizadas, né? E o Brasil ainda permite, né? Então, é só no Brasil que temos algumas moléculas também. Então, esse que é o intuito desse programa aqui. E se me permite, Alexandre, é que, na verdade, hoje existem muitos produtos biológicos, né? E a gente faz com que incentive, né, empresas de pesquisa a estar desenvolvendo cada vez mais esses produtos, né? Que são menos nocivos, digamos, à natureza, ao ser humano propriamente dito, né? Então, é isso, eu acho que é função do governo, né, dar esses incentivos, né, e incentivar as pessoas a estarem mudando, né, do uso de produto químico propriamente dito para produto biológico, né? Então, aqui o principal, não só a redução, tá? Mas a percepção técnica que a gente tem é que, primeiramente, né, a aplicação correta. Vamos falar assim, o uso de um equipamento correto, a hora de aplicação, né? Tudo isso influencia, vocês sabem melhor do que nós que estamos aqui, né? Não só na eficiência, mas também na diminuição, na redução desse uso aí, né? E também na saúde de vocês, né? Tá? Então, aqui os objetivos, tá? A gente, diminuição progressiva, incentivo do uso e desenvolvimento de bioinsumos, também vai ter. Aqui as sistemas agroalimentares seguros e sustentáveis, né? Uma produção mais sustentável, é isso que a gente busca no final, né? Consequentemente, a gente vai ter a saúde nossa e de todos os cidadãos mais preservadas, né? Um alimento mais adequado também. O que são as estratégias, monitoramento que eles vão fazer, tá? Vou passar aqui. Aqui, compromissos, aqui, programa garantia de preços da sociobiodiversidade, né? É, aqui os benefícios extrativistas, povos indígenas como tradicionais, né? Aqui, o nosso aqui é o Pinhão. pinhão principal. Temos um outro, qual que é aqui? O Erva Ajussara. mate, Ajussara. Ajussara também, né? Também temos aqui a Ajussara. Em algumas regiões tem o Butiá também,
né? Então, a gente sabe quais seriam, mas o Butiá acho que nem está aqui a palmeira Butiá. Ela não está prevista aqui dentro dos produtos. Ela não está prevista ainda. Ela não está Talvez prevista. possa ser incluída, né? Mas hoje não está. Só essas duas que você mencionou mesmo. Só essas duas aqui. Mas é um produto nosso, né? Acho que a gente tem que começar a colocar mais esse produto. Aliás, o Butiá não é só nosso, né? Ele está Todo disperso, litoral. todos esses estados aqui, praticamente aqui, eles têm aqui, né? Acho que no norte também tem, né, Décio, também, praticamente. Butiá, eu acho que tem no sul até o Cerrado, né? Então, todos os estados que têm Cerrado. Aí abrange também Norte, Nordeste, né? Que tem Essa parte Cerrado, Centro-Oeste, né? entra aqui assim, ó, mais ou menos até. Vamos lá. Aqui é subvenção, né, do preço do produto, né? Vocês já sabem disso, né? Mas Ô, Alexandre, deixa eu voltar lá só para explicar uma pequena mudança que teve aí na tá. subvenção. Antes a subvenção estava só nessa diferença de preço aqui em cima, né? Que o preço, digamos lá, o produto, eu não sei qual é o preço do pinhão lá aí no sul, mas digamos que era o preço mínimo fosse R$ 10 o quilo e o preço do mercado fosse 8, o governo banca a diferença de R$ 2, né? Para garantir o preço mínimo, né? Então, esse é o tradicional. O que que mudou nessa subvenção aqui? Mas são só para três produtos por enquanto, que é o babaçu, o pirarucu e a borracha. Não são produtos do sul, mas amanhã pode se discutir para outros produtos também, né? Essa nova forma aqui de pagar, né? O governo já faz um estudo de mercado, pega o preço mínimo e faz uma estimativa de preço de mercado. E aí ele já garante a diferença. Não importa quanto o preço de mercado vai variar, né? Então, se o preço de mercado, por exemplo, do pinhão era 10 e cair para 8, mas o governo definiu que vai pagar subvenção de R$ 5, então ele vai pagar 5 em vez de 2. Só que isso não vale para pinhão, só vale para esses produtos aqui, babaçu, pirarucu e borracha. Vai ser definida uma subvenção fixa com estimativa média de preços. É essa mudança que veio. Mudou para só subiu mais, né? O programa. É isso, Alexandre. Obrigado, Décio. Aqui são as resoluções que deram as mudanças em toda a legislação, né, do Plano Safra, tanto de crédito, Proagro, né? Tá tudo aqui. Tá em cima, tá errado lá. Tem que depois corrigir. É 25, 26, né? Ah, Tá, tá. mas depois corrige. Eu passei essa apresentação aqui é de vocês, né? Ainda. Então, o crédito, o cadastro, tá? É, não mudou em nada, tá? Para nós aqui o CAF. A renda, vamos lembrar aqui uma coisa. Renda é só para fins de financiamento. Para fazer o CAF não existe limite de renda, tá? Então isso é importante. Atividade leiteira, cafeicultura, a gente já tinha leiteira, né? Mas entrou café, fruticultura e olericultura. Então agora essas atividades o sistema está calculando dá um desconto de 30% no valor, tá? Ele considera 70%, né, da produção, tá? Do valor comercializado. Então, o que a gente tinha da atividade leiteira, tá? Aquele benefício de 30% de desconto, agora, para nós aqui, né, fruticultura e olericultura vão ter o mesmo benefício também, tá? Aqui eu faço uma atenção para vocês, tá? Nesse novo modelo, o CAF, é muito importante que vocês se atenham à documentação que vocês colocam dentro do sistema. Eles estão verificando, tá? Fazendo os cruzamentos, tá? Não só no CAF, mas também na documentação que são colocadas também no cadastro dos sindicatos, tá? Então fiquem atentos a esses documentos aí que são muito importantes, tá?
Aqui é onde que está o manual de crédito rural, né? As questões todas as normas que vocês quiserem saber, então, de regras para o crédito rural e para o agro vão estar aqui dentro do site do Banco Central, né? O manual de crédito rural é aqui que se coloca, tá? Essa tabela vocês receberam, né? Então, aqui estão todas as regrinhas, vamos dizer assim, né? Que são muitas, tá? Para custeio, investimento, então Pronaf A, Pronaf AC, né? Aqui tem a questão da cooperativa que veio agora do Pronaf A, que a gente comentou que é a mudança, né? Que ela entrou aqui. Então, finalidade aqui, condições até 1 milhão, reembolso 8 anos, carência 2 anos, né? 3% de juros, tá? Então, essa daqui é a principal mudança. Aqui o Pronaf A 50 mil, Pronaf AC 20 mil. Lembro, principalmente o pessoal de crédito fundiário aí que a gente trabalha mais, né? Mas também o pessoal da reforma agrária não tem. Gente, isso daqui são 3 operações de 20 mil. É muito pouco utilizado. A gente não entende o motivo dos agricultores não acessarem essas operações, tá? Olha a taxa de juros aqui, tá? Então, para quem está começando, não tem problema, acessem os créditos de investimento. Façam conjuntamente essas operações aqui, se for o caso, pelo menos uma, acessem ela, porque é pelo menos aqui, nós estamos falando 20 mil aqui, que seja 2 hectares de milho que o agricultor tenha. Isso depende do projeto que ele está tendo lá, né? Vamos pegar assim. Há um custo de 1,5 por ano. É muito baixo, né? Por ser um recurso vamos dizer assim, a fonte de tesouro. Então, é muito importante que a gente se utilize desses recursos aqui que estão disponíveis a custo baixo, né? Primeiramente, para depois acessar as linhas do Pronaf normal, né? Esse pessoal aqui tem essas vantagens. Vamos nos utilizar delas, tá? Aqui é o microcrédito, uma linha muito pouco utilizada por nós aqui, tá? Até 4 mil, 3 operações com bônus. O microcrédito produtivo rural, que aí é o orientado, né? Que a gente tem, poderia estar tendo aqui, né? Até 12 mil. Então, aqui o que a gente precisa definir é a metodologia, né? O, Odécio, junto com o banco que vai ser aplicada, né? Para que eles possam acessar esses valores maiores, né? Que o banco não tem essa metodologia aqui. E aí é o Banco do Brasil, tem que formalizar. É isso mesmo, né, Odécio? É junto com o banco tem que formalizar a metodologia, né? Sim, então tem, porque na realidade o que isso o Banco do Brasil vai ter que formalizar, porque hoje o PNMPO quem aplica é o Banco Nordeste, basicamente, né? Como vocês viram lá no início, são quase 1 milhão de contratos no Nordeste, né? A maior parte deles é essa metodologia, né? E o Banco do Nordeste já tem ela faz anos. E o Banco do Brasil vai ter que fazer essa metodologia para aplicar nas outras regiões, né? Inclusive, ele já podia estar fazendo no Centro-Oeste pela FCO, mas não tem feito, né? Agora, para a região Sul, Sudeste, tem recursos, estão falando recursos da União, de 500, até 500 milhões, né? Mas não é só para o Pronaf-B. E aí, o que saiu de diferente é essas duas linhas, agroecologia e quintais produtivos para mulheres. Vocês se lembram que nós negociamos na Marcha das Margaridas 92 mil quintais produtivos? É, poucos foram implementados, né? Então, o que o governo está trazendo de solução? Para os quintais produtivos, para as mulheres, fazer via Pronaf-B. Não é fundo não retornável, mas tem um rebate também de 25% e 40%, né? E juros de 0,5%. Então, para ver se alavanca os quintais produtivos.
É a agroecologia também, né? Mas aí tem que ter a metodologia, né? Então, o problema nosso está aqui. Por que que a gente, o Sul aqui acessa pouco? Porque sem a metodologia, esse daqui é o valor da operação. Com a metodologia, que é o que o Nordeste faz, eles acessam valores maiores. Então, para o nosso público B, acessar novamente, né? Olha aqui a taxa de juros, 0,5%, e ainda 25% de rebate, né? Se a gente pega aí, a mulher pega 15 mil, ou um jovem, ou olha só a diferença que ia dar de pagamento disso daqui, tá? Aqui o Pronaf custeio, né? Então as faixas aqui, então vocês viram, é até 250 mil, né? Condições aqui para essas acesso, né? O limite de 250 mil, não mudou. As faixas vocês vão ver lá, né? As taxas de juros, taxas de carência estão aqui. Né? O importante é que a gente saiba que a taxa maior, 8%, 6,5% estão no milho, aquisição de, vamos dizer assim, bovinocultura de corte, né? Soja, né? E algodão, tá? Esse daí que é o importante que vocês têm. Ô, Aqui o prazo e carência também, ó, teve uma mudança que eu acho que é importante, tá? Pode ser, não é mais, não, agora não é só de um ano, pode ser um pouco menos, 11 meses, tá? Alexandre, aí uma coisa importante também que o prazo da quitação era 90 dias pós-colheita, né? Agora é 60 dias, né? Ah, Reduziu tá. então esse um mês, né? Então, agora é 11 meses, agora não é mais 12, um ano, é do 11 e 60 dias pós-colheita. Isso tem a ver com a questão da equalização, que é um dos problemas que o governo tem enfrentado para equalizar os juros. Um mês a menos de equalização faz diferença para o governo, né? Para equalizar esses juros mais baixos, né? E um mês também de pagamento antecipado também, Uhum. né? Então, equitação. Então, isso daqui é importante. Tá? Então, aqui é importante que vocês se atenham a isso, porque é, isso daqui é uma mudança significativa, tá? E essas taxas de juros aqui também vocês já devem estar sentindo aí. Então, utilizar o recurso com melhor qualidade, né? O investimento, aqui a gente já comentou lá no início, né, a questão das máquinas, benfeitorias e implementos para pequenos, né, condições até 100 mil, 7 anos, 8 anos, né? É, o resto se manteve igual, praticamente, tá? Taxas de juros aqui, a taxa de juros 8 também, que é a questão da regularização do fundiário do imóvel. A habitação rural, a gente não falou antes, então aqui é importante que agora o limite é 100 mil reais, tá? 10 anos, 8% ao ano, né? Então aí fazer um cálculo, né? Dentro da necessidade do agricultor. Taxa de juros está 8, mas uma taxa razoável para uma habitação, né? Dependendo do que ele for fazer. Então, prestem atenção. Lembrando, essas questões de habitação, regularização, como eu falei antes, né? Elas não vão gerar renda para o agricultor, né? Elas vão gerar benefícios para o agricultor. Então, isso vocês têm que pensar, né? De forma a longo prazo, tá? Aqui o Pronaf Floresta, tá? Agora chegando ali até 60 mil. Na realidade, 60 mil, porque é a mesma questão. Foi incluída máquinas e equipamentos aqui. O restante dele não mudou em nada. É que jogaram uma parte de máquinas e equipamentos aqui dentro, né? É a mesma coisa que o investimento, só que ah, tá. Aqui a mesma coisa no semiárido, que a gente não tem. Pronaf Agroecologia não teve mudanças, tá? Aqui o bioeconomia, né, onde que estão a questão dos investimentos em energia fotovoltaica, viveiros, adequação, né? É, projetos de silvicultura, então, agora aqui a taxa de 8%, né?
madeireira, não, e para tratores e implementos, colheitadeiras e suas plataformas, máquinas autopropelidas, né? Acho que aqui, dependendo do valor, talvez não sei qual é, mas temos à disposição isso daqui também. Essas linhas que a gente está falando, elas são muito pouco utilizadas, tá? Quase tudo cai dentro do mais alimentos ou custeio, tá? Então prestem atenção, porque nós temos taxas diferenciadas na linha para se apropriar. E aí cabe aos técnicos que estão elaborando o projeto, né, fazerem isso daqui, né? E apresentarem junto com o banco aí, discutir junto com a agência aí, tá? O que está crescendo aí, Alexandre, nessa aí é energias renováveis, que é um juro de 3%, né? Que É. tá É a captado. fotovoltaica, né? Para nós aqui é a Uhum. fotovoltaica, é o que tem mais É. acessado isso daqui, tá? Mas é um pacote básico, né? Vamos dizer assim, é bem prático fazer o projeto, né? Porque é quase a mesma coisa que você fazer um projeto para compra de um trator, né? Devido à tecnologia envolvida. Mulher, também não mudou nada. Mulher investimento, aqui é mulher AB, né? Investimento, beneficiárias, máquinas, aquela questão das máquinas aqui que a gente coloca como modificação, a gente já falou, é aquelas máquinas de pequenos porte, adaptado até 150 mil. Isso daqui foi incluído em todas as linhas, tá? Aqui a habitação também que foi colocado, ó, mas já falamos sobre ela, né? Pronaf Jovem, tá? Esse daqui, então, aqui teve uma mudança até 35 mil ano em 3 operações por mutuário, tá? É, aqui a questão do Pronaf Jovem, nas condições do A, C e B, que é até 8 mil, né? Mas para nós aqui, nós não temos essa metodologia, então cai no 4. Vale a pena, tá? Essa questão do jovem aqui. Quando vocês olham para o. Pega quatro. O que que o jovem poderia. O que que a gente poderia estar colocando para o jovem? Né? Porque, olha, é 0,5%, tá? Para colocar 25 bônus de 25%, né? Para pagar em 3 anos. Então, Ô, olhem, de ô, repente. Alexandre, Pode oi. falar. Não, eu só queria observar uma coisa nisso aí, que é esse o Pronaf Jovem, ele está no microcrédito, né? Que você já apresentou lá em cima. Isso. Então, o que que teve de mudança aqui? Claro que vai depender do banco trabalhar essa metodologia, PNMPO, fazer a metodologia dele. Mas eu acho que é muito importante vocês trabalharem para nós trabalharmos para cobrar os bancos, porque o Pronaf Jovem Microcrédito, os 8 mil, não estava rodando, muito pouco, porque ele estava exigindo a mesma coisa que o crédito dos 35 mil, que é alguma qualificação um dos aqueles 4 critérios, né? E agora foi dispensado no microcrédito dos 8 mil, não precisa mais ter a qualificação, mas ter a orientação do agente de crédito, né? Então, se você olhar, vai ter 8 mil para o jovem, a mulher pode pegar 15 mil e a família mais 12. Ou seja, os 35 mil que já estava, né, no programa. Se for pegar uma linha de crédito como quintal produtivo, mais a agroecologia, vai dar 48 mil que a família pode pegar simultaneamente. Então já é um valor razoável com essa taxa de juro e bônus de 25%, né? Então depende do arranjo que você fizer, você pode chegar a 48 mil de crédito na família, né? A 0,5%, 25% de bônus. O pagamento é em 3 anos, né? É a diferença ali, tem 3 anos para pagar. Mas são projetos pequenos, né? São projetos mais viáveis, né? Então, complementares. Então, a gente precisa pensar estrategicamente nesse momento aí, tá? Com essas famílias aqui, tá? Pronaf produtivo orientado, né? Que é o investimento aqui que ele colocou, até 25 mil. Aqui é só
A questão do agroindústria, que é investimento, para as nossas agroindústrias, isso daqui tem que analisarem, né? Vejam como que elas se enquadram, né? Porque às vezes você faz pela agroindústria e não pelo CPF do agricultor, né? Então tem várias questões aqui. Não só investimento, como custeio também, né? As taxas estão 8% esse ano. O Alexandre, deixa eu só comentar um pouquinho das cooperativas aqui. Hum. O que que acontece aqui na questão? Vocês viram que o Alexandre mostrou lá na frente as cooperativas para assentados, né? Então lá tem condições especiais de juros de 3%. Aqui é 8%. Era 6, aumentou para 8%, né? Como algumas culturas que vocês viram, aumentou o juro de 6 para 8, né? Agora, uma questão aqui que a gente tentou negociar, que o governo flexibilizou um pouco, mas talvez não o suficiente, que aí vocês precisam avaliar no estado e na região, né? É porque eles aumentaram o número de sócios com CAF para 75, eles tinham aumentado o número de sócios, não para pegar o crédito. Porque o CAF, metade mais um dos sócios, a cooperativa tem direito ao CAF. Mas para ter direito ao crédito era 75%. Isso aqui flexibilizou um pouco, né? Permitindo que as cooperativas com 60% de sócios a 75% também possam acessar ao crédito, só que criou o limite. Qual é o limite? A cooperativa com receita bruta operacional anual de 100 milhões. Então, a cooperativa com receita bruta acima de 100 milhões não vão ter direito ao crédito se ela não tiver 55% de sócios agricultores familiares. Essa, essa é uma questão que ficou meio pendente, né? E a gente sabe que boa parte das nossas cooperativas no Sul, as receita operacional é 500 milhões, 1 bilhão, né? Porque é receita operacional bruta, né, do ano, né? E aquele crédito lá para as cooperativas assentadas é bem mais específico. Estamos falando de receita operacional de 10 milhões no ano. É cooperativas bem pequeninhas mesmo, né? Então, isso aqui Milhões. melhorou, mas não ficou ainda no nível que a gente gostaria, né? Que o CAF deve mudar, o MDA deve mudar o CAF, que hoje é 50 para 60 só por cento de agricultores familiares. Mas é uma coisa que a gente quer melhorar ainda. Ampliar essa receita bruta operacional anual, né? Que ficou baixa, né? É É, isso, Alexandre. o objetivo aqui foi eliminar as grandes cooperativas, né? Como É, uma que assim, por isso que é o limite de renda, né? Aqui que eles colocaram 100 milhões, né? E a produção também, né? Produção própria, 55%, tá? Porque elas vão conseguir ter esse número aqui, porque a maioria das cooperativas tem muitos agricultores familiares no seu quadro, né? Tanto que elas vendem para biodiesel, elas conseguem, né? Mas elas têm uma receita. Se elas pegassem esse recurso aqui, praticamente esses recursos aqui iam ser destinados para as grandes cooperativas, tá? Não ia sobrar nada aqui para as pequenas cooperativas. E os bancos, eles dariam prioridade, né? Para o pessoal, vamos dizer, não é que eles dariam prioridade, né? Mas, sim, seria muito mais fácil para elas acessarem esse tipo de crédito, né? Acho que a partir de agora é o Proagro, né, ô Décio? isso. Então, quer fazer a sua apresentação ou quer que eu use essa daqui primeiro? Não, eu vou usar a minha aqui. Isso aqui está incorporado. Eu só ampliei um pouquinho. Tá, então vou interromper Aqui. aqui, você põe a sua. Uhum. Alguma dúvida sobre essa parte, gente? Você quer debater essa parte primeiro, depois ir para o parágrafo, ou vai debater no final? Acho que a gente já separa aqui. Alguma dúvida, gente?
Tá, então o Décio vai fazer a dele, depois se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente volta, tá bom? Mas aí eu vou só fazer um comentário aqui rápido sobre o que você apresentou, Alexandre, que o Sartor já falou no início. Então, pessoal, da questão do plano safra, eu acho que são pontos importantes. Primeiro, o volume de recursos, né? Não subiu muito, né? Subiu 2 bilhões só. A gente pediu mais recursos no nosso plano safra. Mas a gente entende que se esse volume de recursos tiver equalização, tiver dinheiro para equalizar essas taxas de juro, né? O principal é isso, que a gente garante isso. Vocês lembram, todo ano tem faltado dinheiro. Chega janeiro, fevereiro, já falta dinheiro para algumas linhas de crédito, né? Então é importante isso o governo, que vocês viram que o governo fez um corte de mais de 31 bilhões e estão falando em mais cortes se não fizer aquela ajuste tributário dos impostos, né? Então a nossa preocupação é isso, garantir a equalização. Essa SAF que encerrou, 63 bilhões e pouco foram aplicados. Quando fechar todos os números, deve chegar em torno de 64 bi. Então não deve crescer muito. Aí tem uma margem de 14 bilhões a mais para ser aplicado para o ano que vem. E a gente não acredita que seja aplicado tudo isso. Então é importante ter dinheiro para equalizar. As taxas de juros, que o Alexandre bem destacou, a maioria das taxas ficaram nos mesmos níveis do ano passado. E se você olhar a taxa Selic, ela subiu, na realidade, o custo do dinheiro está sendo maior para o governo. Então, para nós está sendo bom essas taxas de juros. Únicas taxas que subiram, assim, algumas culturas lá que foi soja, algodão e gado de corte, que subiu de 6 para 8, né? As outras atividades subiu de 6 para 6,5. E aí tem algumas questões, habitação, que aí é meio ruim, né, ter subido de 6 para 8. A gente gostaria que tivesse ficado em 6. A regularização fundiária também, a gente gostaria que não tivesse subido, né? Porque, como o Alexandre bem destacou, são linhas que não entra dinheiro, né? Você só gasta e depois tem que pagar a regularização e habitação, né? Então, são linhas que, que aumentam um pouquinho o custo. Mas se você olhar pela Selic atual de 15%, as taxas, de forma geral, ficaram bem razoáveis, né? As outras linhas, eu acho que Pronamp subiu para 10, se não me engano, 12%, né? Que aí para quem, aquelas pessoas que pegam Pronamp, né? A questão das máquinas, o Alexandre destacou bem isso aí, pessoal. Taxa de juro para máquinas, ó, era 50 mil o financiamento para máquinas pequenas, máquinas adaptadas, né? Agora é 100 mil que nós podemos pegar de financiamento para máquinas pequenas. A juro de 2,5%, pessoal, isso não existe, viu? É um juro excepcional para você pegar, financiar máquinas, para fazer financiamento, quem precisar, claro, né? Porque uma Selic de 15,5, juro de 2,5, nós estamos falando de diferença de 12,5%, né? Como o Luiz Sartor falou no início, o pacote todo não saiu tanto no quanto a gente gostaria, mas para a conjuntura ele está bem razoável. Acho que ficou um bom plano safra para a agricultura familiar, né? Alguns pontos aí, como eu destaquei, das cooperativas, né? Podia ter melhorado um pouco, mas de forma geral foi um bom, nós avaliamos que foi um Fala bom do plano cara de safra. Brasília. Bom, eh, agora então vamos entrar no, no Proagro, né? Nossa, Alexandre, me dá um ok se vocês estão vendo direito, hein? Sim, quando ele quer, ele abre, né? E fala. É assim? tua na cadeira. Você abre vídeo, abre fala, se Entendeu? quiser. Alexandre, você está me ouvindo, Alexandre? Eu tô ouvindo, tá apresentando Ah, sim, tá? tá certinho? Tá. Tem alguém com som aberto aí só? Poderia fechar? Bom, então, pessoal, o Proagro, da mesma forma que a renegociação de dívidas foi uma peregrinação para dentro do governo, né, desde o início do ano. Então, não sei se vocês lembram, lá no final do ano passado já saiu umas resoluções que
apertaram a questão do Proagro, a gente vai falar um pouco mais à frente. E no final do ano, em dezembro, saiu uma resolução a 5198 que dificultaram bastante, que criaram regras mais rígidas, né? Além daquela resolução 5148, saiu a 5198 que apertaram mais as regras sobre a aplicação do PROAG e quem tem acesso, né? Mas saíram várias outras resoluções, mas a gente vai se ater a algumas, né? Mas então, antes de entrar especificamente nessas mudanças que teve ano passado e principalmente agora este ano, só para relembrar que a questão do o programa Garantia de Atividade Agropecuária, né? Que está lá no MCR, lá aquele link que o Alexandre mostrou, de acesso ao Banco Central, lá o capítulo 12, lá, o capítulo 12 que vai tratar do Proagro, o último capítulo lá do Pronaf, né, que vocês poderão, quem quiser, quem já mexe, né, olhar os detalhes. Tem bastante coisa, muitos detalhes, né, que a gente vai trazer só algumas questões centrais aqui. Inclusive, ele não estava ainda atualizado com essa última resolução, que a gente vai falar dela, né? Eu não olhei hoje, né? Talvez eles possam ter atualizado. A qualquer momento eles podem atualizar o MCR, né? Mas então no PROAG, então, só para relembrar, são enquadráveis em empreendimento de custeio rural, né? Vinculados ou não a financiamentos rurais, né? Então hoje você também pode acessar o PROAG, né? Hoje não, faz tempo, né? Com financiamentos próprios, né? Apesar dos bancos fazer toda a dificuldade de não querer fazer o Proagro, né? Para quem não faz financiamento, né? Para quem planta com recursos próprios, né? Mas é possível, né? Então, são empreendimentos conduzidos com o zoneamento, o ZARC, né? Tem que ter o ZARC, né? Ou indicação de assistência técnica para o Proagro Mais, né? Então, Proagro Mais, da agricultura familiar, se tiver orientação de ATER, do Estado, da Emater, né? Dizendo que aquela cultura pode ser plantada naquela região, naquele município, naquele período. E tem algumas outras situações lá que vocês podem ver no MCR 12.2, né? Bom, enquadramento. Para enquadrar no Proagro, tem que verificar algumas condições, né? Então, Proagro mais, né? Então, o valor total de enquadramento, né? Que isso aqui reflete depois no pagamento, né? Quanto vai ser a indenização, né? Então, o que que enquadra no Proagro mais? O valor financiado pelo agricultor, pela agricultora familiar, né? A garantia de renda mínima, que é até 9 mil. Vocês lembram que a garantia de renda mínima até ano passado era 22 mil e fruticultura era até 40 mil. Agora a garantia de renda mínima máxima é 9 mil. Os recursos próprios, então o agricultor financia uma parte e põe uma parte de recursos próprios, né? Às vezes ele tem sementes lá, alguma coisa guardada. E parcela de investimento, até 5 mil ele pode incluir de investimento nesse pacote, né? Que pode ter a cobertura do Proagro. E o Proagro tradicional, o valor enquadrado correspondente ao total do orçamento, do financiamento, né? E recursos próprios ou de item financiável, né? Então, nesse caso, recursos próprios ou item financiável são os recursos próprios do beneficiário, o valor dos insumos, né? Adquiridos anteriormente, né? E não financiados, né? Na operação de custeio principal, ou produção própria, por exemplo, eu dei o exemplo de sementes, né? Inclusive grãos reservados, né? Como o uso de sementes próprias, né? Desde que esteja de acordo com a legislação, e nas operações vinculadas à Pronaf não financiáveis, insumos da produção própria, né? Desde que conste no projeto, tem que estar lá no projeto certinho, ou proposta de crédito, né? Então, só para relembrar o que que é que financiável e o que que tem a cobertura e qual o volume que vai fazer a soma lá, né? Então, cobertura das perdas. Aqui também para relembrar, pessoal, o que que é coberto pelas perdas, porque às vezes a pessoa quer uma cobertura que não tem direito, né? Então, dos fenômenos naturais, é o quê? Chuva excessiva, a geada, o granizo, a seca, a variação excessiva de temperatura, ventos fortes, né? Que é um tombamento, né? Ventos frios,
doença ou praga, sem método difundido de combate, controle ou profilaxia técnica economicamente execuíveis, né? Até depois o Alexandre pode explicar isso para nós, que ele é agrônomo, eu não sou agrônomo, pessoal. Mas exemplo, geada, eu acho que a gente até vai falar lá na frente. Aí no sul dá muita geada, né? Então, inclusive uva, que vocês comentaram antes, uva, inclusive tem município que o, a taxa de equilíbrio é bem alta por causa da perda, né, das geadas, que às vezes a uva tem, então, eu acho que uma das consequências é isso, né, na região, né? Mas pode ter outras consequências, como granizo, né, também, né? Não tem cobertura de perdas, então isso aqui também é importante, pessoal, para a gente observar o que que não tem cobertura de perdas. Então, decorrentes de que evento ocorrido fora da vigência do amparo do programa, né? Incêndio na lavoura, né? Então, houve um incêndio na lavoura de trigo, e tem que ter cuidado, não tem cobertura. Erosão em plantio extemporâneo, que você plantou fora de época, né? Extemporâneo é fora de época, fora do ZAR, que a gente viu ali na frente, né? Ou a erosão foi muito forte, levou. Falta de práticas adequadas de controle de pragas e doenças endêmicas. Doença endêmica é a doença que existe na região, né? Que é aquela região, uma região em Santa Catarina aí que tem uma doença específica, né? E você não fez o controle dessa praga, dessa doença, né? Aí não tem cobertura, que já é pré-existente naquela região. Aqui só para Deficiências. lembrar dessas vezes, por exemplo, o vazio sanitário, não cumpre o vazio sanitário de uma determinada espécie, né? Uhum, Isso daqui um controle que deveria ter feito e não foi, então está sujeito a não cobertura também. uhum. É que teve muito esse exemplo vazio sanitário da soja, né? Você tinha que até matar aquela soja que nascia depois, né? Ou deficiências nutricionais, né? No solo, né? Alguma coisa, ou adubação inadequada, né? Lavouras há mais de 3 anos na mesma área, sem devida prática de conservação e fertilização do solo. Então a gente planta muitas vezes a mesma cultura sem fazer a rotação de cultura, né? Então você tem que fazer correção do solo, por isso a análise do solo, do projeto também, né? Uso de tecnologia inadequada. Cancro da haste e nematóide de cisto na lavoura da soja, implantado com variedades consideradas suscetíveis. Alexandre, se você quiser explicar para nós isso aí, esse nematóide, eu não é a minha praia. É uma espécie, não, é uma espécie que dá na raiz da soja, né? É Hum, uma, e aí ele causa algum dano à planta, né? É isso, mas tem controle. Ele tem controle, tanto físico quanto químico, né? E ele deve ser mantido, né? Ele deve ter sido feito. Mas isso daqui eu lembro só que isso daqui é controlado com rotação de culturas, né? Com outra, é o controle físico, né? Que a gente faz aqui também, não só o físico da planta, mas esse daqui. E aqui vem ao encontro também dessa questão, né? Lavoura há mais de 3 anos aí na mesma área, sem a devida prática de conservação, fertilização. Isso tudo leva ao cancro, a nematóide, não só isso, mas como a outras doenças também, né? De soja. Um exemplo do que então, a gente está vivendo aqui, né? E o pessoal do tabaco sabe, é o ciclo do tabaco ininterrupto, né? Nós estamos em pleno inverno e tem tabaco aí plantado, né? Isso daqui vai causar, com certeza, doenças e perdas, né? Não só no tabaco, mas pode ser que para outras espécies também que o seu agricultor plante, tá? Então, veja, se o Proagro não garante a cobertura, né? Por que que a gente vai fazer? Porque a gente vai ficar fazendo essas coisas aqui, né? Plantar periodicamente, sucessivamente, a mesma cultura na mesma área, né? A gente tem que pensar nessas coisas, tá? bom, então isso que o Alexandre destacou são fatores conjugados, né? Então é importante, isso que ele destacou, né? Então você fazer rotação de cultura, né? Isso é um fator importante, inclusive, para essa questão do nematóide, né? Bom, e outras causas previstas no item 2 lá do MCR, né? Empreendimento que vedado, né? Um exemplo, né? Aqui tem um exemplo só, já tinha sido iniciado o plantio, então você já plantou, você
não tem direito a fazer a cobertura, né? Outros têm outros motivos lá em MSR. Seca ou estiagem, lavoura irrigada, né? Então você é uma lavoura irrigada e você não fez cobertura. Pode ter caso de cobertura de seca, mas então você não fez, você não tem direito. A cobertura você teve perda na lavoura irrigada, né? Granizo em ameixa, maçã, nectarina e pêssego, com lavoura, com proteção, né? Você tem a proteção, que tem com proteção ou sem, né? Então não tem, são motivos que não tem cobertura, né? Então eu acho que isso já é em prática, você já sabe do dia a dia, isso aqui é mais para lembrar, né? Bom, vamos então para as resoluções, as mudanças ano passado e depois as deste ano, né? Então, essa resolução 5125, o que que ela mudou? Então, dispensa a apresentação de comprovantes de insumos, notas fiscais, de adubo, do agrotóxico, de sementes, né? Mas você tem que guardar. Você tem que guardar. Agora, o que que acontece? O Proagro, em função dessa dispensa de apresentação dos documentos, ele vai deduzir de forma geral para todo mundo 5% da indenização, então, chamado risco moral. Então, o que que eles estão falando aqui? O risco moral, que em média 5% das pessoas não aplicam, não guardam nota e mesmo assim vão pedir o Proagro, né? Porque o governo pode pedir a nota ou não, você tem a obrigação de guardar, né? Então, tem já no Proagro, lá no valor total da indenização, que a gente viu lá no segundo slide, os itens que são cobertos para chegar ao valor total. 5% aqui já é deduzido, então você vai ter uma indenização de 95% a princípio. A garantia de renda mínima nós já falamos, que é essa resolução 5128, foi reduzido para 9 mil, né? E o que que mais essas resoluções do ano passado trouxeram de mudança 51, 47 e a 48? A alíquota adicional a ser pago pela família passa a ser definida por produto, micro-região e município. Então, essa foi uma grande mudança no passado que já impactou bastante, né? A gente vai ver depois lá na frente uns exemplos. Anualmente poderão ser feitos os cálculos atuariais para avaliação e reajuste das alíquotas, com base nas perdas das atividades produtivas e definição de alíquota de equilíbrio. Então, o governo ainda não atualizou, pelo menos até essa semana eu não vi a atualização, mas ele pode atualizar essas alíquotas, que é por produto e município. A gente vai ver mais detalhado lá na frente. Município ou micro-região? Depende. Tem casos que é micro-região, tem casos que é referência ao município, né? Que aí as alíquotas são bastante variáveis. Pode chegar lá de 3%, 2% a 12%, dependendo do produto, dependendo da taxa de equilíbrio que vai ter cada produto, que a gente vai ver mais para frente. Bom, o que que veio de novo agora esse ano na resolução 5224 e a 5227 só fez um pequeno ajuste nessa 5224, mas é basicamente a 5224. Ela reduziu o limite de enquadramento no Proagro para 200 mil. Vocês lembram, ano passado, o limite de enquadramento do Proagro era até junho, na safra anterior, era 335 mil. Aí o governo reduziu para 270 mil o limite de enquadramento no Proagro, o financiamento, né? Bom, aí estava o Pronaf todo coberto. Agora, o Pronaf, como o Alexandre apresentou, o custeio continua 250 mil, né, o limite. Agora não está mais todo coberto. O Proagro só cobre mais até 200 mil. Quem fizer financiamento acima de 200 mil, até 250 mil no Pronaf, ele está dispensado da cobertura, né? E o Proagro não cobre mais. Ele tem a opção de buscar o PSR. E isso é ruim, né? Nós até brigamos com o governo, insistimos que ele mantivesse pelo menos 250 mil, que baixasse 270 para 250 mil e cobrisse todo o Pronaf, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu para eles manterem, né?
Eles falaram que isso também reflete no custo, porque vocês viram lá na frente que o Alexandre mostrou, é 5,8 bilhões é o orçado para o agro, né? E eles falam que não tem mais dinheiro. E como teve muitas indenizações nos últimos anos, além das outras medidas que eles tomaram, que a gente vai ver na frente, eles tomaram essa medida aqui. Ou seja, pegou financiamento acima de 200 mil, se é Pronamp ou Pronaf, vai ter que buscar o PSR, né? Para fazer a cobertura. Então, esses agricultores aí ficaram meio no limbo nessa história, né? Bom, o que que mais essa resolução trouxe de mudanças? Criou três fatores cumulativos para suspender o acesso ao crédito, né? Que muitas famílias aí estavam tendo problema de acesso, principalmente no sul, principalmente no meu estado, Rio Grande do Sul, né? Por causa das perdas recorrentes, né? Mas tem aí no oeste Santa Catarina, no oeste Paraná também tem bastante famílias com problemas, né? É, eu acho que da cebola também tem, que aí já não é oeste, né? Eu acho que é mais pro litoral, a cebola, se não me engano, Santa Catarina, né? E o que que acontece? Esses três fatores aqui vieram para aliviar. Então, o que que era a regra até junho agora, na questão de suspensão do acesso ao crédito? Você ter seis perdas em 5 anos, né, nas culturas, né, somadas, né? Era sete no ano anterior, baixou para seis e ia baixar para cinco. Aí mudou a regra, porque ia ficar muita gente de fora. Essas novas regras agora, para continuar podendo acessar o Proagro, traz novas regras de limite de perdas. Essas regras, elas são cumulativas, então isso que é importante, pessoal. Essa palavrinha aqui, ó, cumulativo. Você tem que infringir essas três regras aqui, passar dos limites, para você não ter mais direito de acesso ao crédito e, consequentemente, ao Proagro, né? A primeira é o quê? Três perdas nos últimos 5 anos, com o acionamento do Proagro, né? Então, você teve três perdas nos últimos cinco, não importa, mas aí não é mais por cultura. Você tem uma, duas ou três culturas, teve perda, se é uma ou duas ou três, vai contar uma perda no ano. Então, ter três perdas nos últimos 5 anos. Qual o outro critério? Que a soma das indenizações deferidas para o CPF, vamos falar para a família, né? E para o CAR seja igual ou superior a 60% da soma dos valores enquadrados. A gente viu lá no início, né? O valor enquadrado, né? Então, o que que acontece? Se a perda for acima de 60%, e a última, a soma das indenizações por CPF, CAF e imóvel CAR dos últimos 5 anos deve ser igual ou superior a 250 mil. Então, se acontecer uma ou duas dessas situações só nos últimos 5 anos, a família continua tendo direito ao acesso. Precisa acontecer essas três situações: ter três perdas nos últimos 5 anos, as somas das indenizações a cada ano que você for indenizado, passar dos 250 mil. Aí a gente pode olhar aí os contratos médios do custeio no Sul, e tem sido 50 e poucos mil, se não me engano, por ano. Então, se você teve perdas acumuladas nos últimos 5 anos do PROAGRO, da cobertura, e passou desse limite, e se você superou os 60% da indenização, né? Juntou os três, aí sim você está fora do acesso ao crédito ao PROAGRO, né? Ô, Décio, Isso acho que aqui, é, não sei se você vai falar, mas a questão do CPF CAR, né? Que antes era sim, RetroCar, né, também, tá? sim, é por CPF, CAF, imóvel CAR, né? Então vai juntar isso aí, né? Então você é o CPF CAF da família, do grupo familiar, é o imóvel e o CAR, né? Então, mas agora é por imóvel CAR, mas é por família, né? Então, se tiver um imóvel lá com pessoas, famílias diferentes, vai estar contando a família, né? Agora aqui, isso aqui, essa mudança proporcionou que muitas famílias que hoje estão fora possam voltar. Então, está se calculando entre 30 e 40 mil famílias na região sul aí que estavam fora,
vão voltar a acessar o crédito com essa mudança. Se tivesse mantido a regra anterior, menos famílias teriam condições de acessar. Então, porque aqui são múltiplos fatores, né? Talvez não seja o melhor, né? Mas consideravelmente está melhor do que era antes, né? Isso aqui vem em função das muitas perdas, né, que está tendo na região sul, né? Principalmente no Rio Grande do Sul e algumas regiões no Paraná, e algumas regiões de Santa Catarina, né? Outra mudança que veio aqui, que a resolução melhorou novamente. Ano passado, a resolução 5198, ela mudou a regra do ZARC, incluindo o ZARC 20 também na penalização. O que que ela fez? Uma dedução de 15% da indenização. Então, você já tinha os 5 lá da nota fiscal. E mais 15 de dedução nos ARC 20 que a resolução trouxe. Você já teria direto logo uma dedução de 20%. Então, agora, com a 2052-24, a resolução deste ano, voltou atrás. Os ARC 20 não tem mais desconto de cobertura no Proagro, né? Voltou à regra anterior. Quem vai ter dedução ainda vai ser quem plantar no risco os ARC 30 e 40. Então, aí vai continuar tendo o desconto, mas vai ser menor. O ZARC 30, o ZARC 30 é que tem a janela do ZARC normal 20, mas aí plantou lá um dia depois do período normal, aí entra no ZARC 30. Plantou lá uma semana ou mais depois, 10 dias, entra no ZARC 40. Que isso acontece muito, né? Porque às vezes as chuvas atrasam, antecipam, né? Então, esse ZAR 30 vai ter uma dedução de 5% da indenização do Proagro e o ZAR 40, 10%. Na regra anterior, da resolução anterior, era 25% e 50% a dedução. Então, isso melhorou no ZAR. Só que boa parte disso aqui, ó, pessoal, também vai ser jogado lá para frente, que a gente vai ver lá na frente, lá na hora da dedução da taxa de equilíbrio, né? Mas no ZAR, mesmo, então melhorou um pouco. As deduções serão menores. Mas o nosso objetivo é sempre plantar dentro do período normal, né? Dentro do prazo normal, né? Mas às vezes acontece você atrasar um dia ou outro do período de plantio normal. Bom, outra coisa que melhorou aí para os agricultores familiares que não têm usado o Proagro, né? É o bônus de 50% sobre o valor a ser pago pela família na alíquota adicional para o empreendimento, né? Então, qual que é o resumo disso aqui? Você paga um seguro de carro. Para cada ano que tu não usa o seguro de carro, você tem um bônus, um desconto no prêmio que você tem que pagar, que é essa alíquota adicional. Então, o agricultor, a agricultora familiar que não tem usado o Proagro vai ter um bônus que pode chegar a 50%. Vamos pegar a alíquota lá do milho. 10% que é o alíquota o prêmio que o agricultor tem que pagar na contratação do milho. Se ele nunca acionou o Proagro, ele vai ter um bônus de 50%. Então, ele vai pagar só 5%. Ele vai ter um bônus por não ter usado o Proagro, né? E isso é dentro do município onde tem mais perdas e menos, né? Então, porque lá as alíquotas já são direcionadas. Então, isso é um estímulo para as famílias que não têm adicionado, né? Isso é um estímulo, inclusive, para coibir acionamentos de Proagros indivíduos, que tem pessoas que, infelizmente, e tem técnicos que fazem laudos forçando laudos às vezes, né? Então, para coibir isso também, né? Outra coisa que vai ser um bônus de 20% na cobertura do Proagro para beneficiar seu imóvel com risco inferior à alíquota do adicional. Então, para aquela família que tem usado o Proagro, mas tem usado bem pouco, há 5 anos, aí no sexto ano usou o Proagro, não usou 5 anos, aí lá no sexto ano usou pouco, ele vai ter um bônus no prêmio, na indenização do Proagro. Lá na frente a gente vai ver as alíquotas, em alguns casos são de equilíbrio, alguns casos são bem pesados, e isso impacta na indenização, que pode chegar até 60%. Essa família que não tem usado, que
dentro do município, dentro da região, ela vai ter um bônus sobre essa indenização de 20% a mais que o outro agricultor que tem usado mais, né? Então, para estimular também o menos uso, né? E só acionar o Proagro de fato quando você tem perdas efetivas, né? Então, aqui, só para lembrar a tabela do Proagro, aqui do Proagro mais, né? Então, as faixas de Proagro, essas aí não mudaram, continuam, né? Mas a tabela, exemplo, a mínima aqui, são só alguns exemplos, a soja vai de 6,5 a 10, milho vai de 7,9 a 12, trigo de 11,9 a 12, feijão de verão de 3 a 8, feijão de inverno de 4,26 a 8, safrinha vai de 8 a 12, feijão agrícola 3 a 8, aveia, cevada, canola de 8% a 12, cebola de 5,1 a 12, agroecologia 2 e atividades irrigadas têm desconto de 50%, de acordo com a atividade. Essa tabela mínima e máxima, regra geral, mas aí só tem alguns exemplos, né? Porque agora é detalhado por município, por produto, né? Como eu falei antes para vocês. E o Proagro tradicional pode chegar a 23%, né? Então vamos para a tabela que foi criada ano passado. Aqui também são alguns exemplos de produtos, pessoal. Que a tabela é bem extensa, né? Então, um exemplo, milho aqui, o milho vai uma lista grande e vai para o micro-região, território, né? Então, alguns lugares está identificado o município, em outros lugares está identificado, exemplo, a micro-região e o município, né? Mas pegando aqui, então, a tabela, exemplo, milho, Adustina, na Bahia. A líquida de equilíbrio aqui é 38%. O que que o governo está falando isso? Para plantar milho no município da Adustina, na Bahia, se você pegar um financiamento de 100 mil, o prêmio do Proagro teria que ser 38 mil. Ou seja, o agricultor teria que pagar 38 mil para fazer o financiamento, só para ter cobertura do Proagro. Ou seja, totalmente inviável, né? Mas aí o governo dá o subsídio, a diferença, aqueles 5,8 bi que ele guarda para a indenização do Proagro, é o subsídio do governo. A alíquota mesmo do Proagro mais para o agricultor lá em Adustina é 10%. O tradicional é 23%, é bem alto, né? Vamos pegar aqui então o município aqui de Santa Catarina, aqui. Feijão. Feijão de verão, Canoinha, Santa Catarina. A alíquota de equilíbrio, 7,15%. Então aqui a alíquota é bem menor, né? Então feijão, e aí a alíquota pro agro mais que o agricultor paga efetivamente para plantar feijão em Canoinhas é 3%. A outra parte, os 4,15% de diferença, aqui é o governo que reserva dinheiro lá para a cobertura do Proagro, né? Que ele cobra então 58% da diferença, né? Então são outro exemplo aqui, feijão safrinha, Santa Catarina, Chapecó, ó, que a líquida de equilíbrio é 40,88%, então bem alto. Então não compensa plantar feijão safrinha lá na microrregião de Chapecó, né? Ó, a líquida de equilíbrio para algo mais é de 12%. Aí eu vou falar para vocês, mas 12% não dá, mas lá na frente tem mais penalizações que eu vou ver para vocês. Além de pagar um prêmio alto, né, que é de 12% sobre o financiamento na hora do contrato, vai ter outras penalizações de perdas lá na hora da cobertura do PROAC que a gente vai ver na tabela, pessoal. Então, assim, todos os produtos no país inteiro, vocês olharem lá a resolução, ou lá no Manual de Crédito Rural, lá no capítulo 12, é, é, seção 10, vocês vão olhar lá, vai ter a lista de todos os produtos com a líquida de equilíbrio, ou seja, o risco de perda. Traduzindo aqui, a líquida de equilíbrio é isso, é o risco de perda. Então, exemplo, Chapecó, o risco de perder é de 40, quase 41%. Por isso que essa alíquota é alta, né? E o Ô, governo banca a diferença. Você ia falar, Décio, Alexandre? Diga não, aí. só assim, para esclarecimento, né? Pegando o caso do feijão verão Canoinhas ali, que é 3%, né? O agricultor efetivamente paga a parte dele, né? Aqui. 3%, é. Isso.
mas o governo efetivamente não deposita esse dinheiro numa conta, né? Eu acho que isso também é importante deixar claro, né? A parte do Sim. governo não é que ela é depositada lá, tá? Ele não paga, mas se for acionado, ele vai pagar, né? Então, existe uma diferença no fluxo financeiro aí, né, desses recursos também, né? Um dinheiro que efetivamente entra, que é o do agricultor, e o do governo, ele não entra nessa conta aí, nessa conta, vamos dizer assim, geral do Proagro, né? Não tem uma conta física, né? Assim que a gente falaria, né? Mas se ele for acionado, ele vai ter que pagar, né? Então, existe uma diferença nesse fluxo de dinheiro aí, até para vocês entenderem também, tá? Hum. Isso é importante que o Alexandre falou. Inclusive, uma das pautas nossa fosse que o governo criasse um fundo, né? Olha, ele deu o exemplo Canoinhas, né? O agricultor põe 3%, financiamento de 100 mil, 3 mil, e o governo põe 4,15, 4.500. Então, o governo pega aqueles 5.800, junta com esse e faz um fundo para cobertura. É isso que a gente pediu. E esse dinheiro fica guardado. Lá no ano que você não usar, fica guardado e vai acumulando para o ano que precisar. Só que o governo não topou fazer isso, né? E faz exatamente isso que o Alexandre falou. Reservou 5,8 bi. Se precisar, ele usa. Se não precisar, volta para o cofre do governo para outras questões, né? Nesses últimos anos ele precisou usar, né? Por causa das perdas. Bom, então vamos adiante aqui para nós entrarmos na tabela, que essa tabela hoje é um problema no Proagro para nós, né? Vocês viram lá na frente tem alguns benefícios, algumas melhorias, mas essa tabela aqui é um problema, porque ela transfere parte do risco lá do risco ZARC para cá, né? E dilui o risco aqui para todo mundo. Essa tabela a gente até concorda em criar ela, mas não nesses níveis, né? Que eles pegaram pesado aqui. Então, o que que acontece? Voltando aqui, ó, pegando agora aqui essas alíquotas de equilíbrio, do que o governo fala que precisaria ter por causa do índice de perdas aqui. Então, essa alíquota de equilíbrio, exemplo, Canoinhas falou, a gente falou em 7,15, Chapecó falou em 40,88% de alíquota de equilíbrio, né? Vamos pegar uns outros exemplos de Santa Catarina, então aqui, ó. Pegando o produto, não? Cebola, joaçaba, a líquido de equilíbrio, 16,42%. Então, o que que acontece aqui? Para a líquido de equilíbrio 16,42%, o governo vai aplicar um fator redutor na indenização do Proagro, né? De 15%. Por quê? Porque essa taxa de equilíbrio de joaçaba, ela está entre 15 e 19,99. Então, o governo vai fazer pontos de redução na cobertura do Proagro de 15%. Então, vocês lembram lá no início, você tem uma redução de 5% na cobertura do Proagro por causa da nota fiscal, né? Se você plantar no ZARC fora do período normal, você vai ter mais 5 ou 10%, no ZARC se for 30 e 40. E aí você vai ter essa redução aqui de 15%, porque o risco da cebola em Joaçaba é de 16,42%. Se você pegar Imbuia, Santa Catarina, o risco é 52,98%. Ou seja, vai ter uma redução de 50%. Então, a Imbuia não compensa plantar cebola. Por quê? Ela está nessa faixa, ó, de 50 a 54,92 a líquido de equilíbrio, do adicional, da líquido de equilíbrio. Então, o agricultor, olha só em boi aqui, ó. O agricultor vai pagar lá uma taxa elevada, que deve ser lá, em boia deve ser lá 12%, para contratar o adicional, deve ser 12% que ele paga de prêmio na hora de contratar, e na hora de ser indenizado, se ele perder a cebola, ele vai receber 55% a menos do PROAGRA da cobertura. 50% aqui, por causa do risco, né? Da líquido de equilíbrio, mais os 5% da nota. Ou seja, a indenização da família lá vai ser só 45%.
Então, literalmente, não compensa plantar cebola em embuia, né? Isso se ele plantar dentro dos arques, né? Porque se plantar, Dentro dos arcos, se Se plantar plantar dentro, fora, ainda pode ter mais uns percentual ainda. é. Se plantar nos arcos 30, vai para 60% de desconto. Vai ser ter só 40% de indenização, né? Então, se você fizer a conta, 55% de indenização por causa dessa líquida de equilíbrio, do risco, né? Mais 12% de para você pagar de proágua lá na hora de contratar, né? Não compensa plantar cebola em embuia, né? Feijão, aqui olericultura, Campos Lages, Santa Catarina. Aí a líquida de equilíbrio é 10%, então é mais baixa. Então você vai ter uma redução de 10%. 5 da nota mais 10 aqui, então uma redução de 15%. Então a indenização lá em Campos Lages para feijão vai ser de 85% do valor previsto, né, por causa das deduções. Feijão olericultura Tijuca, Santa Catarina, 34,35. Dedução de 30%, mais a nota 35%. Então você vai ter uma cobertura de feijão lá em Tijuca só de 65% do Proagro, né? Porque ele está na faixa do quê? Aqui dos 30 a 34,39, né? Que é 30% de redução. Milho em Curitibanos, 14,49% é a taxa de equilíbrio. Então vai ter uma redução de 5 da nota, mais 10 da redução por causa do risco aqui do cultivo de milho em Curitibanos, ou seja, 15%. Uva, que eu falei lá nisso, uva no oeste catarinense. A líquida de equilíbrio está em 32,91%, ou seja, a uva vai ter uma redução de 30% na indenização do Proagro na uva, né? Porque ele está nessa faixa de 30 a 34,99%. Então, essas faixas aqui, é muito importante nós olharmos o pessoal lá naquela tabela que eu mostrei anterior. Essa tabela aqui, ó, ela é bem grande lá na resolução 5148 ou no próprio MCR. Vai ter os produtos para todo o país, os municípios, microrregiões do país e todos os produtos elencados. Aqui é uma lista grande. Então vocês têm que olhar no seu estado, no seu município, qual é o adicional, qual é o nível do adicional que tem para cada cultura na sua microrregião ou no seu município aqui, né? Se compensa plantar essa cultura, essa atividade, né? Porque o desconto no Proagro vai ser de acordo com isso. Então vai ter culturas que não compensam. Por exemplo, cebola, a gente deu exemplo, não compensa plantar cebola em boia, né? É, Literalmente. Odécio, E assim, diga aí. não, só assim, essas alíquotas de equilíbrio ali tem o fator, tem o risco, vamos dizer assim, climático, Uhum. né? Mas tem um risco moral aí que é avaliado pelo Banco Central, que é relativo a fraudes, que eles Sim. sabem que estão acontecendo, tá? Então, muito desse percentual alto também, em algumas culturas, estão relacionados a fraudes que estão correndo por falta de monitoramento Uhum. do próprio governo federal, que aconteceu em certas épocas, né? Então, é importante que a gente fique atento a essa questão aqui, porque isso daqui pode cair significativamente em alguns municípios, tá? Se essas fraudes pararem de ocorrer, tá? Então, isso é bem lembrado pelo Alexandre. Então, isso é uma coisa que o governo está voltando a melhorar a fiscalização, inclusive imagens de satélite, que eles vão usar bastante agora, o Banco Central, o governo, né? Para monitorar. Então, eles têm essa capacidade hoje, diminuir as fraudes, né? Dessa história do risco moral, né? E também, mas agora tem o que que tem o lado positivo, que a gente mostrou lá na frente. A família. Exemplo, mesmo dentro do município aqui, que exemplo tem uma perda maior, exemplo, feijão, olericultura, Tijucas, que tem um rebate de 30%, né? Se no município tiver uma família que não tem usado Proagro, mesmo com índice alto, essa família que não tem usado, 5 anos não usou, no sexto ano vai usar, ele vai ter um bônus de 20%.
aquele bônus que a gente mostrou lá na frente. A indenização ia ser 10 mil, rebate de 30% por causa do risco da alíquota, equilíbrio seria só 7 mil. No caso, aí ele vai ter um bônus, vai ser somado 20% de bônus para aquela família que não tem acionado, mesmo estando naquele município, né, de maior risco, né, por não ter usado. Então, tem essa diferenciação por cultura, por região, por município e individualizado por família, CPF, CAF, né? Isso vai ser individualizado também. Então, o governo vai dar bônus para quem, vai dar o bônus lá na hora de contratar, vai pagar um prêmio menor, vai dar o bônus de 20 até 20% para a família de acordo com o uso do Proagro, né? Então a gente vai ver lá na frente, já vou mostrar no próximo slide esse exemplo. Mas o que que a gente tentou negociar aqui? Que aqui ficou muito pesado, pessoal. Vocês estão vendo, tem tabela que chega a 60% de redução. Então, uma cultura aqui que esteja acima de 60% de alíquota de equilíbrio, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Erechim, no Rio Grande do Sul, que é 65% alíquota de equilíbrio, então Erechim entraria na tabela acima de 60%, ou seja, uma redução na cobertura do Proagro de 60%, mais os 5 lá da nota, teria indenização só de 35% do Proagro, do valor total previsto, né? Então, quer dizer, literalmente não compensa plantar aquela cultura nesse município. Nós pedimos para o quê? Para o governo rever essa tabela, manter ela, mas com graduação menor. Em vez de ser de escala de 5 e 5%, que a escala fosse de 2%. Que começasse em 2 e chegasse no máximo a 24 aqui, né? As perdas. Para aqueles municípios que têm risco maior, né? Risco de perda efetiva por causa da cultura, da região, do clima e o risco moral que o Alexandre colocou, que chegasse a 24, mas o governo não topou, né? Então isso é uma construção, uma Odécio, negociação que a gente precisa fazer ainda, né? Odécio, só me permite aqui Hum. um adendo. É, essa mudança, né, aquele desconto que tem ali de 50% para quem não usa, isso como o Décio colocou, traz um benefício, sim. Mas esse desconto só vai ser realmente efetivado se o agricultor mudar o seu sistema de produção para um sistema de produção mais sustentável, gente, tá? Isso é que vai mudar o fator ali de risco dele, né? Então, trabalhar com manejo de solo, manejo de plantas, né, vai ser essencial para a gente diminuir esse uso de Proagro aí e a gente ser beneficiado também, tá? Então, aqui é um ponto importante da assistência técnica que a gente vai ter que trabalhar, tá? Quer dizer, para promover essa mudança aí no sistema produtivo, para um sistema mais sustentável, que vai trazer mais resiliência ali às nossas produções, né? A gente precisa desse apoio da assistência técnica, né? E como vocês viram, por parte do governo federal, a assistência técnica diminuiu significativamente, né? Praticamente nulo ali, tá? Isso é bem lembrado pelo Alexandre, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai ter que discutir, inclusive. O Márcio, não sei se ele já entrou na sala, deve comentar isso, que a gente precisa fazer todo um trabalho, porque se vocês olharem no sul, aí, principalmente na região oeste, você cortando os três estados do sul, a região oeste tem sido bastante impactada. As outras regiões também, mas essa região, principalmente, metade do estado, dos três estados do sul-oeste, tem bastante impactado as culturas, soja, milho, trigo, né? São feijão, são culturas que a gente vai ter que melhorar esse processo que a Alexandre falou para ter menos perdas, né? Que os impactos climáticos têm sido bastante grandes, né? Além da questão do risco moral, né? Mas muito problema de clima, né? Todo o estado, né? Mas essas regiões têm impactado bastante nas culturas, né? Bom, aqui só para a gente fechar, só para deixar uns números aqui, pessoal, aqui não é um cálculo de indenização, mas só para ter uns números para ficar um pouco mais fácil de compreensão. Então, descontos na indenização. Então, o valor da cobertura prevista. Botei um exemplo aqui, 10 mil, o valor da cobertura prevista lá do financiamento, né? Podia ser 100 mil, né?
Se fosse 10 mil o risco moral, então já teria um desconto de 5%, ou seja, R$ 500. Se a pessoa plantar no ZARC normal, não vai ter esses dois descontos, ZARC 30 e 40. Mas se plantar fora do período normal, um dia ou dois depois, além desse risco moral da nota fiscal, mais 5%, ou seria mais 5% de desconto do ZARC 30. Se ele plantar no ZARC 40, que já é uma semana ou mais, depende da cultura, seriam 10%, ou seja, 500 mais 10, já seriam 1.500 de desconto. A líquida de equilíbrio, redução da indenização de 0 a 60%. Ou seja, pode chegar 10 mil, pode chegar ao desconto de até 6 mil, né? Quem tiver naquela a líquida de equilíbrio acima de 60% que a gente viu ali na frente. Então, vocês imaginam aqui, ó. 10 mil a indenização teoricamente que ele teria, mas porque o caldo risco moral, menos 500 mil, plantou dentro do ZARC, mas plantou numa região de alto risco, com 60%. Redução de 6 mil e 5 mil, 6.500. Teria uma indenização só de 3.500, né? Claro que aí tem os fatores, depende da família, tudo aí no meio, né? Se a risco inferior à líquida adicional bônus de 20%, se tiver uma família que não tem usado, aí ele teria um acréscimo, um bônus de mais 1.200. Mas isso aqui varia, depende, então, ó, pode ser zero esse valor ou pode chegar a 6 mil, depende de cada cultura, de cada região, município, né? E também depende da família. Então, pessoal, antes você já tinha alguma dificuldade para nós calcularmos o valor efetivo da indenização, agora ficou bastante complicado para não dizer impossível. Você pode ter uma estimativa, mas nunca vai ter um valor exato quanto a família vai ser indenizada, porque vai ser por família, por CAF, por CPF. Vai depender o que pode ter dois vizinhos, um do lado do outro, plantando na mesma cultura, na mesma época, tendo as mesmas perdas, mas pode ter indenizações diferentes por causa do histórico, né? Então vai ser cálculo literalmente individual. Você tem uma noção geral e depois o cálculo o Banco Central vai fazer por CPF, por CAF, por família, né? Então, mas isso aqui é só para ter uma noção dos descontos que eu falei ali para cima que podem ocorrer, né? É isso, Alexandre. Obrigado, Décio. É, depois a gente vai mandar. Parece que algumas pessoas não receberam ali as tabelas, a gente vai enviar tudo de novo, tá? O Décio já me passou essa apresentação dele. A gente vai encaminhar tudo de novo para vocês, tá? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Ou entenderam tudo ou nada, né? É, Isso vai ser depois na prática, um pouquinho mais complicado, né? Ô, Não ô, é. ô, Vanderlei, você pode fazer uma provinha depois também, você aplica aí. Cada vez mais apertando um pouquinho para o lado do agricultor essa questão. Claro que temos muito, e a gente sabe de alguns casos aí de alguns pedidos de proagro indevido, né? E o que vocês comentaram aí, mas sempre complicando um pouco para o agricultor. Depois, se vocês vão até pedir para o Alexandre antes no zap dele, se é possível depois vocês passar para nós essa apresentação, para que a gente possa estar, de repente. É importante a gente ter essas planilhas ali, daí para a gente dar uma olhada também depois com mais calma, tá? nós vamos encaminhar tudo, tá, Vande? Para todos os sindicatos e e-mail. Show de bola. E outra coisa, depois também a gente acredito que começa a disponibilizar já os recursos agora, essa semana que entra, né? Ou vocês têm algum. Porque ainda as contratação não está acontecendo, né? Não. As portarias de equalização ainda não foram publicadas pelo governo, tá? Pelo menos até ontem não haviam sido. Então, por isso estavam bloqueadas.
Isso para o Tem, Pronaf, né, Odécio? Pelo menos é o que chegou para a gente que Pronaf não tem, mas do agronegócio tem, né? Portaria publicada, né? Tanto que o pessoal do Coban aqui pode fazer Pronamp aí já, porque tá fazendo. Isso daí é uma coisa muito séria para nós, né? Publicam dos outros e não publicam as nossas, né? Bom, eu espero que se não sair hoje, segunda-feira saia, né? É. Que a gente só tá, então só assim para deixar claro para todos, né? O Pronaf hoje não está rodando por conta que não tem as portarias de equalização, né? Se vocês têm agricultores aí que acessem o Pronamp, esse já está rodando sem problema dentro dos bancos, tá? Ô Alexandre, eu vou só, aqui o Márcio acabou de chegar, eu vou só ali e já volto aí, ele já deve entrar aqui também, tá? Só Tá? um Então, sem, minutinho. sem problema. Gente, então assim, só vamos aguardar o Márcio aqui, mas eu gostaria de agradecer aqui, né? O Luiz já teve que sair para se deslocar ali para o evento, né? Para a audiência pública. A presença de todos aí. A gente gostaria que mais pessoas, mais sindicatos estivessem presentes, né? Para que pudessem ter conhecimento, né? E poder dialogar com os agricultores, né? Mas a gente espera que vocês aí repliquem essas informações também nos seus municípios, nas suas micro-regiões aí, nas discussões que vocês têm, tá? E qualquer dúvida, tanto nós aqui da FITAES quanto o Décio lá na Contag estão à disposição, né, para a gente estar trabalhando com vocês, tá? Então, assim, de uma maneira geral, assim, a questão dos créditos não teve aquela mudança significativa, não mudou nada do modus operandi, vamos dizer assim, mas do ponto de vista de Proagro, como vocês viram, o nosso agricultor está mais apertado, tá? Márcio, deixo contigo aí. Por favor, Bom, bom Márcio, dia. se Bom apresente dia. aí para o pessoal. O Márcio é da Contag, é o novo diretor lá da política agrícola. Ele vai se apresentar para vocês aí. Bom dia, Alexandre. Também bom dia a todos e a todas. Nós estivemos, não pudemos participar em razão. Só deixa eu ver um. Só se apresenta, Márcio, que eles não te conhecem ainda, a maioria deles. Só um minuto que eu estou vendo o telefone do Décio aqui. Bom, eu sou Márcio Roberto Langer, eu sou novo secretário de Política Agrícola da CONTAG, sou da região das Missões, do Rio Grande do Sul. Então, gaúcho bem pertinho de vocês aí. Pedi desculpa não ter podido participar. A gente tinha programado com o Luiz e com o Alexandre essa conversa, mas espero que o Décio tenha conseguido tirar todas as dúvidas. Nós tínhamos uma agenda programada, a princípio, com o presidente do Senado, mas por motivos ali acabamos não conseguindo. Mas que bom que a gente conseguiu conversar um pouquinho aqui na finaleira da reunião aí com vocês. Espero que tenham conseguido ter uma boa leitura. Plano Safra, de repente, isso que vocês já conversaram, viu, Alexandre, pegar a parte final, de repente não é, em algumas circunstâncias, em algumas regiões, nós vamos ter algumas dificuldades, mas nós ainda estamos tratando do tema do PROAGro. Não sei se nós vamos conseguir reverter, mas nós ainda temos duas situações da sinistralidade que pega algumas regiões de vocês e no teto de enquadramento que nós ainda estamos pautando esse tema e verificando qual a condição que nós teremos ainda da possibilidade de reverter. Tá bem? Qualquer coisa, Alexandre, estamos à disposição, Luiz também, para qualquer eventualidade que precisarem. Obrigado, Márcio. Tá? Então, gente, não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Não havendo, então, Márcio, agradeço imensamente a participação. A ajuda do Décio aí foi primordial aqui para esclarecimento do Proagro para a gente, tá? É uma parte importante para nós aqui da região sul, né? E aí a gente vai finalizando agora, tá? Décio, muito obrigado, Márcio também, e agradeço a presença de todos vocês aí, tá bom? Um abraço, até mais. Até mais.